Imagine estar vivendo sua vida normalmente, pegando o ônibus que você pega todo dia, abrindo a porta do seu quarto, virando a esquina da sua rua. E, de repente, tudo muda. Você não está mais aqui. Você foi parar em 7 além. Uma dimensão demoníaca, onde a lógica não existe, onde o tempo para e onde as regras que você conhece não se aplicam. É um lugar distorcido, assustador, e absolutamente ninguém deveria estar lá. Mas algumas pessoas acabam indo. Sem aviso. Sem explicação. Sem chance de voltar ileso. Aqui estão 3 histórias de pessoas que foram parar em 7 além. E talvez, só talvez, conseguiram escapar. Pedro era um cara comum. Todo dia, depois do trabalho, ele pegava o mesmo ônibus para voltar para casa. Conhecia bem a rota, o barulho dos passageiros, o rosto cansado do motorista. Naquela sexta-feira, nada parecia diferente. Ele subiu no ônibus, sentou no banco ao lado da janela e fechou os olhos por um instante, tentando aproveitar os minutos de descanso. Mas quando abriu os olhos, ele sabia que algo estava errado. A cidade pela janela não era a mesma. Não havia postes, luzes ou pessoas. Era como se o ônibus tivesse entrado em um túnel sem fim, com o céu vermelho como sangue brilhando através de nuvens negras que se moviam rápido demais. Os prédios pareciam versões distorcidas e derretidas dos lugares que ele conhecia. Pedro olhou ao redor, mas percebeu que estava sozinho. Nenhum motorista, nenhum passageiro. Apenas o som do motor que parecia agora mais baixo, mais abafado. Ele decidiu descer do ônibus, esperando encontrar alguma explicação, mas o que encontrou o fez desejar nunca ter saído. O chão era coberto por uma substância viscosa, como se fosse óleo misturado com sangue. As ruas estavam vazias, mas ele sentia olhos em cima dele. Era como se a própria cidade estivesse viva, observando cada movimento seu. As construções se torciam e se inclinavam, como se estivessem tentando engolir o espaço ao redor. Então ele viu as sombras. Pareciam humanos, mas não eram. Eram altos, com corpos magros e alongados demais, e suas cabeças não tinham rosto, apenas um buraco negro no lugar dos olhos. Quando Pedro deu o primeiro passo, o som dos seus sapatos fez as sombras virarem para ele, como se tivessem ouvido um sinal. Elas começaram a se mover, deslizando no chão sem som, mas Pedro sentia o peso de sua presença se aproximando. Desesperado, ele começou a correr. As ruas pareciam se estender para sempre. Não importava quanto ele corria, não havia saída. Então ele ouviu uma voz sussurrando atrás dele. Você nunca deveria estar aqui, disse a voz. Pedro tropeçou, caiu, e a última coisa que viu foi o céu vermelho sendo engolido pela escuridão. Ele acordou em casa, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Mas até hoje, nunca contou como conseguiu voltar. Nessa outra história, Vanessa vivia sozinha em seu pequeno apartamento. Naquela noite, como tantas outras, ela estava no sofá, assistindo algo na TV, quando decidiu ir dormir. Tudo parecia normal. As luzes da casa estavam acesas, o barulho da rua ao fundo era o mesmo de sempre. Mas, ao abrir a porta do quarto, algo inexplicável aconteceu. Em vez de seu quarto, havia um corredor escuro. Ele parecia se estender infinitamente, com paredes de tijolos velhos e sujos. O ar que saía dali era gelado e tinha um cheiro forte de enxofre, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Tentou fechar a porta, mas não conseguia. Era como se uma força invisível estivesse segurando a maçaneta. Antes que pudesse reagir, algo puxou Vanessa para dentro. O chão era áspero, cheio de pedras afiadas. Ao levantar, ela percebeu que estava em um lugar que não era a sua casa. O céu era vermelho vivo, e ela podia ouvir sussurros vindos de todas as direções. As ruas eram feitas de pedra preta, e ao longe ela via formas que pareciam pessoas, mas não eram. As figuras começaram a se aproximar, e quanto mais perto chegavam, mais horríveis se tornavam. Tinham braços longos demais, cabeças inclinadas em ângulos impossíveis, e seus olhos brilhavam em um amarelo opaco. Quando Vanessa tentou correr,
Sentiu que o chão parecia puxar seus pés, como se o lugar inteiro estivesse tentando engoli-la. Ela viu um reflexo em uma janela quebrada. Era ela mesma, mas seu rosto estava coberto por algo que parecia carne viva, e seus olhos estavam negros. Vanessa desmaiou antes de descobrir o que aconteceria em seguida. Ela acordou na sala de casa, mas nunca mais conseguiu abrir a porta do quarto novamente. Nesta última história, Thales morava em um bairro tranquilo e sempre fazia o mesmo caminho de casa para a padaria à noite. Naquela sexta-feira, ele saiu para comprar pão, como sempre. Mas, ao virar a esquina da sua rua, tudo mudou. A rua estava deserta. Não havia carros, luzes ou qualquer sinal de vida. As casas pareciam antigas, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços. O chão estava coberto por algo que parecia fumaça, mas tinha cheiro de queimado e metal. Thales tentou voltar, mas a esquina não estava mais lá. Ele começou a andar, tentando encontrar uma saída, mas a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Ao longe, ele viu uma figura, mas, quando se aproximou, percebeu que ela não tinha rosto. O ser parecia sorrir, mas não tinha boca. Os sussurros começaram. Frases sem sentido, vozes sobrepostas, sons que pareciam risadas e gritos ao mesmo tempo. Thales começou a correr, mas seus passos ecoavam como se o próprio chão estivesse zombando dele. Ele lembra de ter tropeçado em algo e de um som que parecia um rugido vindo atrás dele. Depois disso, apagou. Quando acordou, estava na porta de casa. Mas desde aquele dia, Thales nunca mais saiu. Ele vive trancado, com medo de virar a esquina novamente e não voltar. Então, tome cuidado. Às vezes, quando você pegar aquele ônibus que você pega todo dia, quando abrir a porta que você sempre abre ou quando simplesmente virar a esquina da sua rua, pode ser que você vá parar em 7 além. Se você gosta de histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários se você tem uma história macabra também. Quem sabe sua história não aparece no próximo vídeo. Lembre-se, nem todas as histórias são reais. Algumas carregam verdades que é melhor não descobrir.